Maldição dos Bragança, mito ou tragédia? Sabe aquela história do azarado da família? Agora imagina isso durando 300 anos, com tragédias que envolvem reis, príncipes, profecias religiosas e até o chute em um frade. Sim, estamos falando da famosa Maldição dos Bragança. Dizem que nenhum primogênito homem da casa de Bragança viveria tempo suficiente para reinar. Mas será que isso foi uma maldição de verdade ou só o resultado de muitas tragédias, intrigas políticas e uma pitada de superstição? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e no vídeo de hoje vamos desvendar tudo sobre a Maldição dos Bragança. O que é mito, o que é verdade e por que ela continua fascinando tanta gente. Será que dá para competir com tanta tragédia em uma só família? Spoiler, provavelmente não. As maldições. Elas são como aquele tempero que a gente não sabe se vai funcionar. Mas quando entra na história, vira o prato principal. E a Maldição dos Bragança é exatamente isso. Cheia de drama, tragédias e aquele toque sobrenatural que deixa tudo mais intrigante. Mas para entender como tudo começou, a gente precisa voltar lá atrás, na época da Casa de Avis, a dinastia que colocou Portugal no mapa e que, curiosamente, deu origem aos Bragança. Ela nasceu em 1385, durante a crise de 1383 e 1385, um daqueles momentos em que todo mundo estava brigando pelo trono. Dom João I conseguiu consolidar o poder após derrotar os espanhóis na Batalha de Aljubarra. E ele não era qualquer rei. Ele era o rei da boa memória, que liderou Portugal para sua era de ouro. Grandes navegações, riquezas chegando de todos os lados. Era como se Portugal tivesse virado o astro pop da Europa daquela época. Mas, como toda boa história, o drama apareceu. No final do século XVI, a linha direta dos Avis entrou em colapso com Dom Sebastião, o rei aventureiro que simplesmente, desapareceu em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir. Sim, sumiu do mapa. Não que na época não fosse comum, mas um rei complicado. Aí, sem herdeiros, Portugal acabou sob o domínio espanhol, formando a União Ibérica, basicamente uma fusão de reinos que Portugal não queria. E foi aí que os Bragança entraram na história. Eles eram como aquele primo distante que nunca está no centro da festa, mas de repente vira o grande nome da família. A Casa de Bragança foi fundada por Dom Afonso, um filho ilegítimo do Dom João I. Essa linhagem cresceu de importância até 1640, quando o país não aguentava mais viver sob o domínio espanhol. Nesse momento crítico surge Dom João, o 8º Duque de Bragança. Um cara que dizem só queria ficar tranquilão no campo, mas foi convencido pela esposa, Dona Luísa de Gusmão, a liderar a revolta da Restauração. Resultado, Dom João chutou os espanhóis para fora e virou o primeiro rei da Casa de Bragança, Dom João IV. Agora, aqui que começa o verdadeiro drama. Porque antes mesmo de assumir o trono, o Dom João IV já tinha entrado para a história com a famosa lenda do frade chutado. Reza a lenda que enquanto ele era duque, Dom João encontrou um frade franciscano pedindo esmolas e no momento de impaciência, sei lá o que, chutou o pobre homem. O frade, claro, não deixou barato e lançou a maldição. Nenhum primogênito da sua linhagem viverá o suficiente para ser rei. Agora, será que isso faz sentido? Porque, sério, quem em sã consciência sairia chutando um frade? Ainda mais naquela época, quando religiosos tinham um peso tão grande na sociedade. É bem provável que essa história tenha sido inventada para explicar os acontecimentos trágicos que viriam depois. Historicamente, os franciscanos eram conhecidos pela humildade e pacifismo. Um escândalo como esse certamente teria sido registrado oficialmente. Mas não há nada concreto que prove o famoso chute. Se o chute foi real ou não, o fato é que pouco tempo depois de assumir o trono, Dom João IV fez outro gesto marcante que ajudou a perpetuar a ideia de que sua família estava ligada a forças sobrenaturais.
Em 1646, ele coroou a imagem da Virgem Maria como rainha de Portugal, declarando que nenhum rei português usaria uma coroa física novamente, porque pertencia simbolicamente a Nossa Senhora. Um gesto de fé? Sem dúvida. Mas a cereja do bolo foi a cláusula sombria do juramento. Se algum de seus descendentes quebrasse o pacto, eles seriam amaldiçoados. Será que o Dom João estava tentando bater algum recorde de criar histórias assustadoras? Porque, olha, ele estava caprichando. Logo, após essa sequência de gestos grandiosos, começaram as tragédias. O primeiro filho de Dom João IV, Teodósio, era um jovem carismático e inteligente que todos imaginavam que seria um ótimo rei. Mas ele morreu aos 19 anos vítima de tuberculose. Para um país que acabava de reconquistar a independência, perder o herdeiro tão cedo foi muito devastador. Apesar da perda do Teodósio, o Dom João IV conseguiu estabilizar o reino durante o seu reinado. Ele enfrentou crises e conspiradores, mas fortaleceu as fronteiras do país. De qualquer forma, a morte do Teodósio marcou o início do que muitos começaram a chamar de essa maldição. A cada nova tragédia, o fantasma do frade chutado parecia ganhar mais força. A família Bragança, que já tinha o seu quinhão de problemas, agora carregava a fama de ser amaldiçoada. E honestamente, não era difícil acreditar nisso com tanto azar acumulado. Depois de todo esse contexto e da tragédia inicial do Teodósio, a maldição dos Bragança começou a ganhar força. Afinal, não é todo dia que um herdeiro jovem, cheio de potencial e com a coroa praticamente garantida, morre tão cedo. O povo logo começou a ligar os pontos, que era o frade chutado. E olha, se a maldição queria mesmo se estabelecer como um dos grandes hits históricos de Portugal, ela conseguiu. As tragédias continuaram e os primogênitos dessa família pareciam ter a sorte de um guarda-chuva em dia de vendaval. O próximo episódio foi de Dom José, primogênito da Rainha Maria I, a mãe de Dom João VI, conhecida como a Rainha Louca, sabe? Dom José era visto como um herdeiro brilhante, tinha boas ideias, era preparado para governar e, segundo os relatos, tinha um espírito progressista que prometia modernizar o reino. Só que antes mesmo de assumir o trono, ele morreu de varíola, aos 27 anos. Essa perda foi um golpe devastador para Maria, que já enfrentava problemas emocionais. A morte do filho acelerou o colapso mental dela e o governo português precisou lidar com uma rainha que estava cada vez mais incapaz de governar. Aí quem assumiu foi o Dom João VI, que veio para cá fugido de Napoleão. E, como se já não fosse o bastante, no século XIX, Dom Luís Felipe, filho de Dom Carlos I, foi assassinado junto com o pai no regicídio de 1908. Dom Luís Felipe era o tipo de herdeiro que parecia pronto para dar um novo rumo à monarquia. Jovem, carismático e cheio de ideias, ele era a esperança do país em meio à época de crescente instabilidade política. Mas aí veio o fatídico dia. A família real estava em uma carruagem aberta em Lisboa quando dois homens armados dispararam contra eles. Dom Carlos I e Dom Luís Felipe morreram no local. E a cena virou um dos episódios mais marcantes e trágicos da história portuguesa. Esse atentado não só abalou profundamente a Casa dos Bragança, mas também marcou o começo do fim da monarquia. 2 anos depois, em 1910, Portugal virou uma república. E claro, o povo não perdeu a chance de dizer: tá vendo? A maldição dos Bragança é real. Apesar do regicídio ter sido claramente um atentado político, muita gente na época preferiu acreditar que aquilo era uma manifestação da praga do frade chutado, porque nada vende mais do que uma boa teoria sobrenatural. Agora vamos atravessar o Atlântico, porque a maldição parece ter resolvido fazer uma turnê mundial, aqui no Brasil. Quando a família real veio para cá, em 1808, os infortúnios continuaram. Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, perdeu seu primogênito, Dom João Carlos, antes do primeiro aniversário. E olha que a chegada da família real ao Brasil não tinha sido exatamente tranquila.
com crises políticas e uma corte inteira tentando se adaptar ao nosso clima. Décadas depois, Dom Pedro II, que reinou por mais de 50 anos, também teve sua cota de tragédias familiares. Ele perdeu 2 filhos ainda crianças, Dom Afonso e Dom Pedro Afonso. Essas mortes deixaram um vazio na sucessão, forçando a monarquia brasileira a passar o legado para a princesa Isabel. Apesar da Isabel ter um papel crucial na abolição da escravidão, a falta de herdeiros homens foi vista como um problema pelos críticos da monarquia, que usaram isso como argumento para enfraquecer o regime. Agora, vamos ser um pouco incrédulos aqui. Embora as tragédias da família sejam reais, muitas delas têm explicação que não envolvem o sobrenatural. Medicina na época era no mínimo rudimentar. Doenças como tuberculose, febre tifoide, varíola eram sentenças de morte. E se a gente considerar o contexto político, é fácil perceber que a vida dos Bragança estava sempre no olho do furacão. Com tanta coisa acontecendo, não dá para culpar o povo por acreditar que essa família tinha realmente pisado no calo de alguém lá de cima. Mas será que tudo isso foi uma obra da maldição ou só resultado de instabilidade política, médica e social? Com tantas tragédias acontecendo ao longo dos séculos, não é surpresa que a maldição dos Bragança tenha se tornado um dos maiores dramas históricos de Portugal e até do Brasil. Mas o que é mais impressionante nessa história é como ela se espalhou e manteve viva. Não era só fofoca de corredor da corte, era praticamente uma narrativa oficial, usada de várias formas, da cultura popular à política. Vamos começar pelo impacto político. No final do século XIX, Portugal estava enfrentando uma baita crise. Problemas econômicos, revoltas populares, movimentos republicanos, a monarquia já não tinha o mesmo glamour. E em meio a todo esse caos, as tragédias da família Bragança só davam mais combustível para a oposição. Imagina só, cada vez que o primogênito morria, uma crise surgia, lá vinha a história do frade chutado. Os republicanos que queriam derrubar a monarquia usavam a ideia da maldição para mostrar que os Bragança eram literalmente um problema do passado. Tipo aquele parente que ninguém quer mais chamar para o almoço de domingo. No caso, o parente sou eu. Mas a gente tem que lembrar que se tem uma coisa que ajudou a perpetuar a maldição, foi a religiosidade da época. Portugal era e ainda é um país muito católico. E a ideia de que Dom João IV tinha coroado a Virgem Maria como rainha de Portugal trouxe um peso místico à dinastia. A partir desse juramento, cada tragédia era vista como um castigo divino. Era como se o céu estivesse mandando mensagens para a família real o tempo todo, só que em formato de tragédias. Isso não ficou só em Portugal. Então, como eu já expliquei, quando eles vieram para o Brasil, a ideia de uma proteção divina também veio no pacote. Só que as tragédias continuaram acontecendo. Um detalhe é que até durante o reinado de Dom Pedro II, séculos depois, o juramento do Dom João IV ainda era lembrado. Embora o Brasil tivesse suas próprias questões políticas e sociais, a ausência de herdeiros homens reforçou a ideia de que a maldição não tinha fronteiras. Viver sem fronteiras. Não é à toa que a maldição dos Bragança ganhou espaço na literatura, no teatro e no cinema. A história é irresistível. Reis amaldiçoados, tragédias familiares e uma pitada de sobrenatural. É basicamente o roteiro perfeito para uma novela histórica. Na literatura, autores como essa de Queiroz, embora não tenham abordado a maldição diretamente, exploraram temas de decadência e declínio que dialogam com essa narrativa. Já no cinema, o Regicídio de 1908 foi dramatizado em várias produções, sempre com toque de mistério e tragédia. E a gente não pode esquecer do sebastianismo, a crença que Dom Sebastião, o rei desaparecido em 1578, voltaria para salvar Portugal. Essa ideia de um salvador messiânico acabou se misturando à maldição. Enquanto uns acreditavam que as tragédias eram castigo, outros viam que era um sinal que o Brasil precisava de um novo começo, talvez com a volta de Dom Sebastião. Mas pensa comigo, se você fosse Dom Sebastião, você teria coragem de voltar depois de tudo isso? Olha, ele ia precisar de um bom plano de saúde. No Brasil,
a maldição dos Bragança também encontrou seu lugar no imaginário popular. A ideia de que a monarquia brasileira foi condenada desde o início ganhou força especialmente depois da morte dos herdeiros homens de Dom Pedro II. A ausência de um sucessor direto, então, como eu já comentei, foi usada como argumento para os republicanos para enfraquecer a monarquia. Porque, convenhamos, o frade chutado parece uma desculpa muito conveniente, né? Tipo, foi maldição, não foi má administração, golpe, mortes ou doenças. Apesar de todo esse drama, a Casa de Bragança também deixou sua marca positiva. Eles recuperaram a independência de Portugal, ajudaram a consolidar a identidade nacional e no Brasil moldaram a estrutura política que influenciou o país até hoje. É como se eles fossem aquele personagem de novela que sofre o tempo todo, mas a gente torce por eles mesmo assim. Isso que torna a história da maldição tão interessante. É uma mistura de tragédia, superação e imaginação popular. Seja verdade ou não, ela continua nos lembrando que no fim das contas até os reis têm seus dias ruins. Ou no caso deles, séculos ruins. Mas sério, você acha que dá para culpar o frade chutado por tudo isso? Ou será que o azar dos Bragança era mais sobre as circunstâncias do que a maldição? Me conta o que você acha de tudo isso e se você gostou do vídeo, já sabe. Deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aí o que você achou dessa história. A gente tem vídeo todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até o próximo vídeo. Amanhã!